Então, acho que respondeu essa outra. Se você sofreu algum tipo de violência. Não. Já vi pastores, amigo meu, que apanharam. Mas eu procuro ser sábio e coerente naquilo que eu falo e da maneira como eu trabalho com eles. Por exemplo, assim, um dia eu cheguei, embora fosse um indiano, eu estava na farmácia conversando com o dono, que é um hindu, e ele acendendo os incensos dele, e eu conversando com ele. Eu não gosto do cheiro do incenso, mas eu batendo papo com ele, chega um outro rapaz, ele não sabia que eu era cristão, ele era de uma igreja local, e ele chegou falando de Jesus, e aquele dono da farmácia hindu virou um bicho, xingou ele, disse um monte de coisa, entende? E expulsou ele de lá. E se ele faz isso com o hindu, imagina se um estrangeiro vai fazer, ele chama a polícia e acabaram comigo. Então tu tem que ser coerente, tu tem que saber como trabalhar com essas pessoas, tem que saber como se aproximar delas, como envolvê-las, né? E não tem nada melhor do que a amizade, né? Para quebrar a barreira, né? A resistência. Como funcionam os cultos? Como é o dia a dia do pastor e a família? Dia a dia do pastor, eu me acordo 6 da manhã, às vezes dou uma caminhada de 2 quilômetros, às vezes não é todo dia que a gente está disposto a acordar cedo e sair caminhando, mas preciso. Depois vem, toma um banho, acorda a Gemima, ela se levanta, toma um banho, a gente dá banho no Ábia, levo os dois levo ela para a faculdade de manhã, porque o nosso curso começa de manhã, vai até as 4 da tarde, aí eu levo ela para a faculdade, a nossa casa fica no meio, eu vou para cá, 8 quilômetros, deixo a Gemima e o Ábia, um é perto do outro, e eu viajo 16 quilômetros até a minha faculdade. Passo pela minha casa, mais 8 quilômetros para o outro lado. Aí estudo até o meio-dia. Do meio-dia eu saio de lá, busco o Ábia, onde a Gemima está, busco o Ábia, uma escola perto, levo ele para casa junto com a mãe dela, deixo lá, volto para a faculdade. Fica até 4 da tarde. 4 da tarde eu volto, pego a Gemima, venho para casa, chego em casa às 5 horas da tarde. Então meu dia praticamente é no estudo. Como é o evangelismo nesse tempo? O evangelismo é com meus colegas de classe, todos eles hindus. Então eu procuro ter uma convivência sadia com eles, com as meninas, aconselhando os rapazes e tudo. Chega ao ponto de dizer, Gilberto, eu quero melhorar o meu inglês. Para não pedir uma Bíblia direta, a menina disse assim, preciso melhorar o meu inglês, me dá uma Bíblia para mim. Eu disse, claro. Então esse envolvimento faz com que as pessoas procurem conhecer aquilo que a gente crê, né? Então, depois à noite não tem culto nas igrejas, né? Nós temos células, nós temos lugares onde a gente se reúne para orar, e os nossos cultos são domingo pela manhã. Sábado a gente faz os trabalhos médicos nos leprosários, né? E a gente fica com um sábado por mês livre para a gente fazer alguma coisa assim, sair com a família e tudo mais. Basicamente é isso. Ok, tem outra, já foi respondida também essa. Que tática você usa para chegar a falar de Jesus? Tem que se tornar amigo das pessoas, né? Essa também, acho que sim, já foi respondida. Quando e como o Senhor teve certeza de que a Índia era o local que Deus havia escolhido? Tem mais perguntas aí? Está terminando aqui. Vou fazer uma pergunta para a Gemima aqui, que ela está louca para falar. Amém. Ao olhar dela como indiana, a gente vê algumas reportagens até na internet também, e algumas situações lá sobre a cultura, e ao olhar dela, como é que ela vê essa realidade, como tem casamentos com até crianças, né? Casamentos que eles fazem lá com crianças, e o que ela vê essa realidade, o que mais angustia ela em sua cultura que agride o Evangelho.
said one thing is the children get married, and the another is the parents has to choose for the girl. If she wants to get married, she cannot choose the husband. The family has to choose. Uma das coisas é justamente, quem entendeu? Uma das coisas é, depois a outra ela vai responder em tamil, tá bom? Uma das coisas é justamente o casamento com crianças, que isso ofende, né? Porque a criança não tem poder de escolha nem nada. Então, isso é uma das coisas que fere ela. E uma outra coisa é que quem escolhe o casamento, por exemplo, para as moças é a família, né? E muitas vezes o pessoal se casa e o noivo e a noiva, o pessoal que vai casar, os dois nunca se viram, só vão se conhecer no dia do casamento, porque a família acertou com outra família o casamento deles. Então ela diz que isso fere ela, porque não é a moça que escolhe casar, né? É a família dela e a família do rapaz que escolhem casá-los, né? And one other thing is the man and women is not equal. There the ladies are down than the man. Uma outra coisa é que não existe igualdade. Homem e mulher não são iguais. As mulheres estão num patamar mais baixo e os homens, né, num patamar mais alto. É isso. Aqui também já foi respondido como vocês se encontraram, já que falavam línguas diferentes, qual o desafio, já foi falado isso, né? Tem outra aqui. Isso também praticamente já foi respondido, como é ser cristão num país como a Índia. Ainda acontecem sacrifícios humanos a deuses. Não, acontece. Acontece em alguns lugares isolados, né? Onde, por exemplo, alguns anos atrás, eu vou usar uma coisa que aconteceu há muito tempo. O Billy Graham escreveu isso a respeito disso. Uma missionária estava na Índia e ela passou na beira do rio Ganges, e tinha uma mãe com duas crianças. Uma criança no colo, perfeita, sadia, e uma outra criança do lado com síndrome de Down, né? Com uma desabilidade, né? E essa senhora cumprimentou essa mãe hindu, e ela conversando com as crianças, e ela sorriu para a missionária foi embora. Quando a missionária volta, só está a mãe com a criança com síndrome de Down, né? E essa criança, e ela de repente caiu a ficha da missionária, e ela ficou assim, ela não queria pensar no que tinha acontecido, mas ela não se aguentou, e ela se dirigiu para essa mãe, e ela pergunta para essa mãe assim: o que aconteceu? Cadê a criança que você tinha? E a criança sadia, né, perfeita, e ela disse assim: eu joguei ela no rio como oferenda para os deuses. Aí ela olhou assim, e uma pergunta lógica: por que você não jogou a criança com síndrome de Down? Aí ela disse assim, essa mulher hindu respondeu para a missionária, ela disse assim: nós damos o melhor para os nossos deuses, né? Vocês não fazem a mesma coisa? Entende? E lapada, viu? Não preciso dizer mais nada, né? Entende? Sacrifícios humanos tem, não é comum. Isso acabou há muito tempo, né? Assim, a lei é contra, a polícia, se souber, prende, mas ainda existe, né? Em lugar bem isolado. As mulheres antigamente, quando o marido morria, por exemplo, geralmente a mulher era mais nova, o marido morria, quando faziam a pira para queimar, né, faziam a cremação, a mulher era amarrada viva ali e era queimada junto com o marido, né? O marido morto e a mulher viva. Então isso fazia parte da cultura. Isso acabou há muitos anos, né? Mas de vez em quando não existe, como eu posso dizer, o sacrifício de alguém imolar, né, matar alguém para os deuses.
mas existe, por exemplo, alguns lugares da Índia onde existem templos que as mães levam as filhas com 4, 5, 6 anos de idade e fazem uma doação. Elas dão essas meninas para o templo, para ficar lá servindo no templo, e elas vão embora. E essas meninas crescem ali no templo. E quem abusa primeiro das meninas? Os sacerdotes. Aí depois colocam as meninas na prostituição, elas viram as prostitutas do templo. Elas ganham dinheiro com isso para o templo ali, né? Não só ganham dinheiro, como algumas fazem justamente porque são prostitutas do templo, elas fazem ali sexo com as pessoas e oferecem isso aos deuses, né? Então, isso acontece hoje. Essa aqui isso vai levar muito tempo. Como é a cultura indiana? É muito vasto, né? Gente, não tem como responder Tem isso. como porque tem a religião. Cada estado muda, culinária. Língua diferente, costumes diferentes, os cultos são diferentes, a maneira como se aproxima as famílias são diferentes. Tem a questão de castas, cada casta reage diferente, os sacrifícios que cada casta oferece é diferente. Mesmo que, por exemplo, sejam brahmanes, que é o top, né, o pessoal que é a casta alta, existem sacrifícios diferentes, existem diferentes tipos de brahmanes, né? Embora todos possam ser sacerdotes, mas a maneira como deles se expressar, de acordo com cada estado, muda. E fora isso, o hinduísmo é uma religião sincretista, ele recebe coisas, ele acrescenta coisas, né? E ele vai se moldando de acordo com aquilo que as pessoas querem fazer. Então é muito difícil falar a respeito disso. Qual o quantitativo de igrejas evangélicas onde vocês vivem? A gente vive em Bangalore. Bangalore tem uma igreja de Assembleia de Deus lá com 20 mil pessoas, né? É uma igreja grande em Bangalore. Agora tu sai fora de Bangalore, não tem igreja. Tu vai para muitas cidades no sul da Índia ali, não tem igreja nenhuma, não tem nada, não tem cristão na cidade. Então é desproporcional. Por exemplo, assim, existem cerca de 200, o equivalente à população brasileira só de muçulmanos. Quase 200 milhões de muçulmanos na Índia. É a maior população de muçulmanos, né, fora ali do Oriente Médio. Se tu pegar todo o Oriente Médio, junta vários países somados, não dá a população de muçulmanos que tem na Índia, né? É muita gente. Então, fora os hindus, e sobra uma porcentagem mínima de cristãos ali. Tem muitas outras religiões ali. Então, não se tem muita igreja, né? Não se tem muita igreja porque os obreiros que se convertem, as pessoas que se convertem, embora sejam indianos, eles têm medo de ir para o interior. Porque o interior a agressão é feia. O pessoal bate mesmo, entra na casa, bate em todo mundo, na mulher, nas crianças, em qualquer um. Todo mundo apanha, porque é cristão. Entende? E não é fácil ser cristão lá. Como se dá a criação de Abyan em relação à língua Abyan? O Abyan, eu sou um péssimo professor, eu não sei ensinar português, né? Nem falar português. Todo mundo está falando inglês, eu não paro para falar português com ele. O Abyan veio para cá falando só inglês. Mas como ele passa a maior parte do tempo com a mãe da Jemima, né, durante o dia que a gente está na faculdade, ele fala o tamil lá. Então ele fala fluentemente o tamil com a mãe, com o pai dela e tudo mais. Ele briga em tamil, xinga o avô dele em tamil, faz aquela festa, né? E eu não entendo nada. Mas ele vira para mim e automaticamente ele já fala inglês comigo. E na escola tem mais 2 ou 3 línguas. Ele foi para a escola com 2 anos de idade, né? Ele tem mais um ano e meio para a escola agora, para depois começar a primeira série, né? E então, na escola ele entende. Até hoje ele não falou com a gente, porque ele sabe diferenciar. Ele não fala tamil comigo, porque ele sabe que eu não sei tamil. Entende? Ele sabe, ele não fala. Às vezes eu tento falar, eu falo umas palavras em tamil, ele diz: papai, para com isso. Você não sabe falar tamil? Então, tá bom, eu falo inglês com ele. Mas, por exemplo, na escola, ele compreende 2 línguas mais. Ele compreende o hindi e compreende o Kannada, que é a língua local também de lá. Então, ele deve crescer aí com, no mínimo, umas 5 línguas. Quando ele passar para o primeiro ano da escola,
Ele entra na escola já com 3 línguas. Ele entra com inglês, ele entra com hindi e ele entra com a língua local, lá é o Canadá, né? Ele já domina o tamil, então são 4 línguas, mas o português, 5 línguas, ele vai crescer, né, aprendendo. O mínimo que o pessoal sabe lá são 8 línguas, né, 8 línguas e tudo mais, o pessoal se comunica na rua. Fale sobre a violência contra as mulheres, tão divulgado aí, né, na mídia. Gente, claro que foi alguns casos bárbaros, a questão de abuso de uma jovem médica lá no norte, onde violentaram ela dentro de um ônibus, depois jogaram os 2 para fora, ela e o namorado. Mas a gente tem que ver que não é só a questão isolada, tem muita coisa junto. Eles estavam tarde da noite dentro de um ônibus, é perigoso para as mulheres saírem à noite, tanto que você vai na rua como agora, começou a escurecer, as mulheres se recolhem para casa. Entende? Elas ficam na casa, elas não saem para a rua sozinhas, se elas saem acompanhadas, e mesmo assim perto da casa, a pessoa evita ir para longe, porque há violência em qualquer lugar. Eu considero a Índia mais segura que o Brasil. Entende? Por exemplo, eu fui policial civil, eu fui policial em São Paulo, trabalhei no Carandiru, na casa de detenção, conheço o bandido, conheço a linguagem que eles falam e sei como eles atuam. E eu, por exemplo, assim, quando eu estou na Índia, ou quando eu estou aqui no Brasil, que eu estou caminhando, eu sei quem está atrás de mim, eu sei quem está na minha frente, eu sei quem está do outro lado da rua. Eu não ando olhando para cima assim, né, sem saber por onde eu estou pisando. Eu presto atenção nas coisas que estão ao meu redor. Se eu vejo um movimento estranho lá na frente, lá, e eu pego isso com facilidade, eu simplesmente pego a gemima, dou uma volta de 1 quilômetro a mais, mas não passo por lá porque eu sei que eu vou ser assaltado. Então a pessoa tem que ser sábia, né? Esse tipo de coisa que aconteceu foram pessoas, por exemplo, uma fotógrafa outro dia foi violentada em Mumbai, fazendo fotografia, já estava escurecendo numa área isolada. 4, 5 homens, bêbados, bateram no rapaz que estava com ela, amarraram ele e violentaram ela. Né? É errado, mas o que vai tirar foto num lugar ermo, sem polícia, sem nada, isolado lá? Então isso serve para vocês aqui também. Né? Não é andar nas ruas escuras aí, né? Pode dizer assim, não, mas São Lourenço é seguro. Mas anda sozinha de noite, em lugares escuros e tudo mais. Então tem que ter sabedoria, né? Tem que cuidar. Mas lá acontece mesmo, é desproporcional, imagina, são 6 vezes a população do Brasil, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Claro que um caso desse repercute no mundo, olha, na Índia está acontecendo isso, mas é muito menor o caso lá do que acontece no Brasil. Terminou. Só tenho, não é uma pergunta, parabenizando vocês pelo trabalho de vocês. Obrigado. Mas aí eu poderia perguntar, acho que não foi perguntado, você falou sobre a questão de como vocês se conheceram, mas acho que seria interessante você falar um pouco como foi a cerimônia do casamento de vocês. Gente, foi uma loucura. Já que cerimônia tem comida. A gente teve, acho que 500 pessoas.